Olá, tudo bem? No último vídeo nós conversamos um pouco sobre os múltiplos letramentos, né? Se você não assistiu, vá lá e veja o que nós conversamos sobre os múltiplos letramentos. Mas não custa rever algumas coisas. Por exemplo, como é que a gente faz um vídeo? E como é que se fazem, né, convites virtuais? Como é que a pessoa, né, tem acesso a um podcast? Né? E como é que se faz isso? São tantas perguntas, né, que a gente faz no cotidiano. Ou seja, hoje a nossa vida está invadida pelos múltiplos letramentos. Então a gente tem acesso a imagens paradas, imagens em movimento. E muitas vezes a gente tem acesso a tudo isso, mas também não compreende como é que funciona. Então o desafio hoje é pensar um pouco dos múltiplos letramentos na escola. Aliás, eu já tinha indicado esse livro no vídeo passado, Múltiplos Letramentos na Escola, e fiquei até de apresentar os projetos que tem aqui dentro. Então, assim, o que são múltiplos letramentos? Né? É essa compreensão das diferentes culturas, das mídias, da multissemiose que está aí, das diferentes coisas. Então, por exemplo, nesse livro você vai encontrar vários projetos que eu acho interessante, né? Por exemplo, um sobre blog nos anos iniciais, tá? Um trabalho feito a partir do clássico da Chapeuzinho Vermelho. Então, ele é feito em mídia, os alunos fazem vídeos e tal. Algum tempo atrás, a gente também trabalhou com slow motion, ou seja, a gente criou a história, fez os personagens, foi fotografando ação por ação com crianças do 5º ano e depois eles juntaram todas as fotos e montaram um vídeo. E ficou muito interessante com os diferentes momentos, com a produção do roteiro. Então aqui também fala um pouco sobre isso, né? Um outro se chama Chapeuzinho Vermelho na Cybercultura. Tem um outro que trabalha com mini contos, que também é bem interessante. O outro trabalha com hipercontos multissemióticos. Tem um projeto de arte, né? E tem gêneros poéticos, né, com interface com os multimodais. A professora Suimei Schumacher Moresco, que trabalha aqui em Brusque, onde eu moro, e também faz parte do nosso grupo de estudos, o GPLP, Grupo de Professores de Língua Portuguesa, apresentou um projeto bastante interessante de um poema produzido a partir de uma das cenas do Dom Casmurro. Então, as alunas elas recortaram pedaços da minissérie apresentada pela Rede Globo e ali dentro elas foram produzindo o poema escrito e também falado. Então, olhem quanta mobilização de mídia, né? Mídia gravada, mídia produzida pelos outros, mídia escrita, e ficou belíssimo, né? E também aqui tem um outro projeto sobre o Mangue Beat, o videoclipe, né? E um outro sobre Canção Roda Viva, um sobre documentário e pichação, né? Sobre curta-metragem e sobre radioblog. Então, assim, são sugestões para muitas coisas, né? E, bom, se a escola tem que trabalhar com tudo isso, né? O que a gente mobiliza? Então, a partir também da leitura da Arrojo e do grupo de letramentos, de novos letramentos de Londres, né? A gente vai pensar, então, numa pedagogia dos múltiplos letramentos, ou seja, o que a escola tem que compreender, o que a escola tem que estudar para dar conta disso. Então, a gente vai falar um pouquinho desses 4 princípios, né, inicialmente, que o grupo de Nova Londres propõe, né? Então, assim, o grupo dos novos letramentos, aliás, né? Então, assim, 4 aspectos bem interessantes. Primeiro, que quando tu trabalhas com os múltiplos letramentos, tu estás pensando num usuário funcional, ou seja, esse aluno ele vai passar a ter, e o professor também, né, uma competência técnica, ou seja, saber lidar com todas essas mídias que estão por aí, né, e também um conhecimento prático. E às vezes os alunos têm até mais isso do que a gente mesmo. O que é pena é que os laboratórios de informática das escolas eles sejam tão pobres. E talvez aí esteja a grande sacada do uso do celular em sala de aula,
Às vezes as pessoas colocam o celular tão de ladinho, né? E ele tem uma função e o professor pode trazer para a sala de aula, fazer pesquisas, fazer gravação e tudo mais. Um outro aspecto da pedagogia dos múltiplos letramentos é que o aluno e o próprio professor se tornam um criador de sentidos, né? Ou seja, ele vai entendendo diferentes tipos de textos, diferentes gêneros, né? O que é por exemplo, um mangá, né? O que é um gibi? E como é que isso vai depois para o vídeo, né? Nós temos vídeos, por exemplo, que são a partir de gibis, como do caso da Turma da Mônica, né? E como é que, né, que a gente também pega os desenhos japoneses para poder trabalhar, né? Então, o que é um anime, né? E como é que ele é produzido, né? Ou seja, compreender, né, todas essas tecnologias e como é que elas operam. Então, como que eu filmo, como que eu gravo, como que eu junto tudo isso, como eu capturo uma outra gravação, ou seja em vídeo ou em áudio, como é que eu produzo, né? Também um vídeo, como é que eu produzo, por exemplo, um blog e nele eu coloco os vídeos e assim por diante. Uma outra coisa uma outra vantagem, um outro princípio da pedagogia dos múltiplos letramentos é que o aluno e o próprio professor se tornam um analista crítico, ou seja, ele começa a entender o que está posto ali, né? Ele começa a fazer também seleções do que ele vai assistir, do que ele vai produzir. Então, aqui também a gente está conversando e dialogando com os letramentos críticos, né? Então, assim, eu olho para um documentário, como é que eu percebo esse documentário? Eu olho para uma pichação, como é que eu percebo, né? Eu olho para um vídeo que chega para mim pela internet, qual é a minha atitude, né? Como é que eu reajo, por exemplo, diante de uma fake news e descubro que ela é uma fake news, né? E assim, né? A gente vai pensando em tudo que está circulando hoje por aí, seja na mídia escrita, na mídia auditiva, seja na mídia visual. Então, tornar o aluno aquele que se posiciona diante daquilo que ele ouve, vê, né? E ouve e vê no caso do vídeo, né? E como é que ele então vai criticar, né? Vai elogiar, né? Vai discutir determinados usos das mídias para determinados fins, tá? E por fim, o que acontece? Na pedagogia dos múltiplos letramentos, a gente tem um princípio que é o princípio transformador. Então, um aluno que passa por toda essa experiência, o professor que passa por toda essa experiência, não é mais o mesmo, né? E por fim, eu gostaria de então destacar, a partir também do grupo dos novos estudos do letramento, né, esses movimentos pedagógicos. Então, ou seja, cada vez que eu estou trabalhando com os múltiplos letramentos, eu estou numa prática situada. Ou seja, o aluno, ele imerge nesse projeto didático, ele participa. Não é um faz de conta, né? Não é fake. É o quê? É o aluno compreendendo, né, como é que aquele gênero textual, como é que aquele contexto enunciativo é produzido. Então, ou seja, ele está participando de uma prática situada ali na escola e que depois, no seu cotidiano, né, quando ele estiver também nessa prática situada, ele vai, como a gente viu, criar outros sentidos, ele vai ser um analista crítico dessa situação. A outra coisa importante é que ninguém aprende de qualquer jeito. Então, para trabalhar com a pedagogia dos múltiplos letramentos, o professor tem que ter uma instrução aberta, ou seja, tem que ter uma prática consciente, né, do que está acontecendo ali, né? Ela tem que ser intencional, né? E, como eu já disse, há um enquadramento crítico, ou seja, o aluno começa também a compreender toda a metalinguagem que está ali, o aluno começa a se posicionar criticamente e começa a agir de forma diferente na sociedade. E por isso que o último princípio é da prática transformadora, ou seja, o aluno, ele
participa, né, de toda essa experiência, e na hora que ele recebe, né, uma mídia, né, ou um texto, ou um gênero, ou está dentro de uma prática situada, ele começa a ter o quê? Ele começa a ter um outro posicionamento. Então, é um posicionamento tanto para a recepção, quanto para a produção, como para a distribuição. Porque, às vezes, por exemplo, a gente passa vídeos um para o outro e nem tem uma análise crítica disso. E toda essa pedagogia dos múltiplos letramentos, ela vai permitir que a gente compreenda também, né, a multiplicidade de cultura, a pluralidade de cultura. Vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.